Olá, família virtual, como vão vocês? Hoje é segunda, dia de mais um vídeo novo. E hoje a pergunta é: como é a morte para você? Como cada um de vocês vê a morte? Como vocês se sentem quando isso é falado? Que forma vocês foram criados? De que forma vocês entenderam representar a morte? Vocês sentem medo? Sentem um certo friozinho na barriga quando a gente fala da morte? Vocês têm dúvida do que pode ter do lado de lá da vida espiritual? Vocês sentem que foram criados de uma forma a compreender que a morte faz parte da vida? Como é para cada um de vocês? Hoje eu queria trazer uma reflexão que eu acho ela extremamente interessante e gostaria muito de poder dividir com vocês. A reflexão seria: enquanto nós estamos aqui encarnados, nós estamos vivos. Enquanto nós estamos na dimensão espiritual, nós estamos vivos. Aonde está a morte? Quando que nós estamos mortos? Se na vida estamos vivos, da matéria, e na vida espiritual nós estamos vivos, aonde que nós estamos mortos? Será que a morte então é a passagem e a gente poderia reconfigurar esse nome? A gente poderia dizer que nós fazemos uma passagem e não que nós morremos, né? Morremos, quem morre? O corpo físico, né? A carne? Mas se o corpo físico é algo que nós utilizamos para estar nessa dimensão, então significa que o corpo físico não morre, né? Na verdade, o espírito, ele vive eternamente. Então, ele está vivo na dimensão espiritual, ele está vivo na matéria. Ele apenas utiliza-se de um corpo para poder se apresentar na matéria. Então, o corpo também não morre, de certa forma, porque a vida nunca foi do corpo, e sim do espírito. Então, aí a gente volta para o mesmo lugar. Se estamos vivos na dimensão espiritual, estamos vivos na matéria, quando estamos mortos, né? Então, se a gente pudesse reconfigurar que a morte é apenas uma passagem, vocês não acham que seria muito diferente a forma como a gente encararia a morte se assim a gente pudesse ver daqui para frente? A gente, por exemplo, poderia se preparar para fazer a passagem. O que a gente precisa para fazer a passagem? Precisamos ter compreensão, precisamos viver aqui intensamente, precisamos nos preparar para ir para a dimensão espiritual. O que nós precisamos para viver a passagem? Percebe? A morte é uma grande perda. Tanto que quando alguém morre, a gente chama de perda. A gente diz que nós estamos de luto, não é verdade? É assim que a nossa cultura, a cultura do Ocidente, vem valorizando a morte nesse formato. Mas, se a morte é uma passagem, ninguém perde nada. Porque, primeiro, que nós não somos donos de ninguém para poder perder ninguém. Nunca possuímos ninguém. Ah, mas Rosana, a gente perde a convivência com a pessoa. Sim, veja, nós perdemos a convivência com o corpo físico da pessoa. Nós perdemos a convivência com esse visual, essa presença física. Mas nós não perdemos a convivência com esse ente querido, porque o amor nos coliga a essa pessoa eternamente. Nós sempre estaremos ligados a afetos que fizemos. Então jamais perderemos ninguém. Nós podemos estar em outra cidade, em outro país, em outra dimensão, em outro planeta, mas nós não perderemos esse elo, esse vínculo de afeto que nós temos capacidade de fazer com alguém que nós chamamos de amor. Então eu queria trazer isso hoje para que vocês pudessem meditar sobre essa questão, porque a morte é algo tão doloroso que tem pessoas que não gostam nem de usar essa palavra, né?
Tanto que nós associamos a morte a várias coisas obscuras. A morte é toda vestida de negro, né? Isso nos desenhos, nos filmes, né? A morte é algo obscuro. Na verdade, a morte é uma passagem feita de luz, não feita de dor, feita de amor. Amor é uma vida que nós tivemos e que de repente somos chamados a retornar ao mundo espiritual e não temos mais a necessidade de estarmos utilizando desse corpo físico para viver. E sim, retornarmos ao corpo espiritual e lá vivendo na dimensão espiritual com a mesma possibilidade de estarmos aqui. Quando estamos desencarnados, gostamos das mesmas coisas? Sim. Quando estamos desencarnados, levamos as mesmas habilidades que nós já conquistamos aqui? Sim. Levamos o que sentimos no coração, levamos nossas mágoas, levamos nossas raivas, levamos a capacidade que nós temos de querer bem, levamos a nossa paz ou levamos a nossa confusão, o nosso equilíbrio ou levamos o nosso desequilíbrio. Levaremos nessa passagem exatamente aquilo que nós tivermos realizado enquanto estávamos encarnados, utilizando esse corpo. Então, amigos, vamos ver a morte apenas como uma passagem, uma viagem que vamos fazer e retornaremos. Retornaremos num tempo não muito longo, um tempo, vou dizer até curto, a uma nova vida, a uma nova possibilidade, a uma nova encarnação. Então vamos desmistificar a morte e vamos colocá-la num lugar de uma experiência de intercâmbio entre uma dimensão e outra. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço e boa semana a todos.